Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Está começando agora, amados irmãos, combatendo um bom combate. Vamos combater contra esses filisteus ateu, o Jason Ferrer, que quer confrontar o nosso Deus. O Jason, ele faz muitas perguntas difíceis, muito difíceis, que acaba deixando os pastores estudados nas escolas dos homens sem resposta para dar para o ateu. Então chegou o momento, Jason, ateu filisteu, do bom combate. Então, meus amados irmãos, você vai me acompanhar a partir de agora primeiro, essa pergunta que ele vai fazer, e olha só, tá? Vamos acompanhar aqui. Os ateus, ele quer fazer muitas pessoas se tornarem incrédulas. Muitas pessoas se tornarem incrédulas, blasfema contra as mulheres cristãs. E o voo da coruja, o Eric Ribeiro, dizer que o ateu tem bom caráter. Me desculpe, eu não sei onde vai parar essa nação tão cega que não enxerga o erro, tá? Então, vamos acompanhar aqui, irmão. Olha só essa parte aqui. Porque chegou agora o momento do grande combatendo o bom combate. Olha só. Se tivesse havido algo dessa natureza em você, Jesus, você poderia até hoje estar fora da igreja. Você não estaria no ateísmo. Então o senhor está querendo me dizer que aqueles gregos que acreditavam piamente em Zeus, que acreditavam piamente em Dionísio, que se sacrificavam, eles, depois quando eles abandonaram Zeus, abandonaram os deuses do Olimpo, é porque eles não tiveram uma verdadeira conversão a Zeus? Desde quando uma mitologia vai converter alguém? Deus, quando ele faz uma obra, ele manifesta o Espírito. Pronto, tá vendo, irmão? Glória a Deus por esse pastor. Esse pastor, ele deu resposta para o ateu. Desde quando? É verdade. Irmão, a resposta, as perguntas desses ateus é umas perguntas sem noção. Terrível, muito terrível. Como é que ele pode... Irmão, é muito terrível. Eu quero dizer para você, Jason, que imagem, deuses não sei de quem, o nome de... esses nomes de gregos aí, de Deus, os deuses, não convertem ninguém. Irmão, é muita loucura, tá? Muita loucura. Isso é umas perguntas sem noção. Mas o pastor deu resposta para ele. O pastor deu resposta, né? Que não convence ninguém, esses deuses aí estranhos. Sobre a vida de alguém. Pastor, me diga uma coisa. O senhor está falando quando que uma mitologia vai converter alguém. O senhor precisa compreender que os gregos acreditavam em Zeus, e Zeus é uma mitologia. Os gregos acreditavam em inferno, em céu, em purgatório, em Hades, Hiena, Sheol. Até hoje as pessoas acreditam nisso e os gregos deixaram de acreditar nessas mitologias. Então vamos dar resposta para o ateu sobre essa resposta que ele deu para o pastor. Vamos dar resposta para esse ateu, tá? Então olha só, amado irmão. Eu quero dizer para você, Jason, olha só. Aquelas pessoas gregos que acreditavam em outros deuses, que acreditavam em inferno e essas coisas, preste bem atenção. Olha só, preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. Essas pessoas, Jason, que acreditavam em outros deuses, esses deuses não fizeram nada para essas pessoas. Preste bem atenção. Chegue mais para perto para você entender, Jason. Aquelas pessoas que acreditavam em outros deuses, nunca fizeram nada para essas pessoas, ok? Mas quando Jesus veio, irmão, é muito incrível. Então, quando Jesus veio, Jason, ele fez milagre ali e as pessoas creram. Os gregos, eles viam milagres que nunca se houve em Israel. Em Israel, amado irmão,
não tinha ninguém que fazia prodígio em Israel. Isso eu vou trazer depois para você, ok? Então, quando os gregos viram que Jesus estava curando as pessoas realmente, os gregos que acreditavam em outros deuses, eles viram que realmente os deuses que ele servia era falso, era uma mentira, não fazia nada para eles. Viu como é fácil, irmão, dar resposta para o ateu? Em questão do inferno, Jason, claro que o inferno existe, tá? Isso é para quem crê, não é para os incrédulos, é para quem crê, ok? Então a resposta já foi dada para você, Jason, foi dada para você, ok? Todos aqueles que vinham sendo ensinados pelos pais de outros deuses, eles cresceram acreditando em outros deuses, em outro Deus, e não o Deus que mora no terceiro céu. Tá bom, Jason? Mas nenhum desses deuses, a deusa Diana, Horus, não sei quem, nunca fizeram nada para essas pessoas. Ok, Jason? Então é uma bagunça que você faz, tá? De estudar esses livros aí, sabe, sua cabeça, você está ficando louco. Você está ficando louco com perguntas sem noção. Perguntas sem noção. Ok? Então vamos para a próxima pergunta, tá, irmão? Olha só. Então você acabou de ver, tá, irmão? Então você acabou de ver aí que o pastor lhe deu a resposta. Aí o ateu começou a dar a sua resposta. Não sei o quê, que o grego ele acreditava mesmo, Você tem que entender, Jason, você tem que entender que os deuses dos gregos nunca fizeram nada para ele. Era apenas o conto de fada de história, que existem outros deuses, tá? Então vamos lá, irmão, para a próxima. Acompanhar aqui até chegar na parte que eu quero aqui, tá? Nessas mitologias. A mesma mitologia que fala de céu e de inferno continua na minha Bíblia. Eu estou aqui falando de Hades. Hades é um deus grego. Isso é mitologia. Eu estou falando de Giena ou Sheol. São mitologias. O Tito, né? Tito, que está na Bíblia, Tito, ele era grego. Ele era grego de pai. Ele era grego, o pai dele era grego, o Tito, e a sua mãe era israelita, era Israel. Então, Tito, ele veio de dos pais diferentes. Um era da religião grega e o outro era da religião, né, de Israel. A mãe de Tito era israelita, né? Então, irmão, você veja aí, o próprio Tito se converteu a Jesus. Por quê? Porque os deuses, o Deus que eles acreditavam deuses, não fazia nada para ele. Ok, Jason? Então vamos aqui, irmão, olha só. Entende? Então, quando o senhor fala que eu não conheci, não é que eu não conheci, porque até mesmo quando o senhor fala dentro de uma linha calvinista, dizendo, se você realmente tivesse aceitado Jesus como seu Salvador, você nunca teria rejeitado Jesus, né? Porque você não teve uma experiência com ele. Não é questão disso. Como é que eu vou ter experiência com mito? Como é que eu vou ter experiência com algo que não existe? Algo que simplesmente estava na minha cabeça, no meu subconsciente, dentro de um consciente coletivo. A crença cristã é simplesmente uma crença coletiva, onde influencia pessoas a acreditarem, desde criança nas coisas. Eu duvido para o Senhor, eu duvido e dou a minha cara a tapa se os índios não tivessem sido catequizados pela Igreja Católica. Pronto. Então, vamos aqui, irmão, que eu quero aqui dar essa resposta aqui para Jason. Então, eu quero dizer para você, Jason, tá? Porque o pastor ele não deu uma resposta direta para você. Eu quero dizer para você, Jason, que você nunca em sua vida você aceitou Jesus, ok? Você nunca em sua vida aceitou Jesus. Porque você foi no intuito, como muitos têm costume, de ir para a igreja, aceitar Jesus para fazer do povo comércio, vender seus CDs. Esse era o seu intuito. Você nunca se converteu.
Irmão, muitas pessoas que vê os pastores enriquecendo, então eles vão se converter de mentira só para vender seus CDs. E eu posso imaginar que o Jason não vendia muito CD e acabou tendo aí essa ignorância contra a igreja, porque ele estava fazendo CD para vender. E vendia pouco, não vendia, e ele fazia caixas de CD. Muitas dessas pessoas, irmão, vão apenas com o intuito de ganhar dinheiro para a igreja, se converter. A outra coisa, Jason, é que aqueles que aceitam Jesus, preste bem atenção, chegue mais para perto. Todo aquele que aceita Jesus, que Deus ele predestina, ele nunca será ateu de maneira nenhuma. Só Deus conhece o predestinado. Aqueles que abandonam Deus e vai para o mundo, ele não vai se tornar ateu. O que Deus predestinou, preste bem atenção, Jason. No fundo, lá dentro da semente que Deus implantou nele, ele vai acreditar em Deus, ele não vai se tornar ateu, aquele que Deus predestinou, que realmente confessou Jesus. Ok, Jason? Mas você nunca em sua vida aceitou Jesus. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que aqueles que saíram do nosso meio nunca foi um de nós. Escuta bem, Jason. Escuta bem, Jason. A Bíblia diz que aqueles que saíram do nosso meio nunca foi um de nós. Nunca aceitou de coração e Deus não escolheu essa pessoa. Não aceitou de coração. Essa pessoa foi com o intuito de interesse, de vender seu CD, de se tornar um pastor, com interesse de fazer da igreja comércio. Ok, Jason? Assim como você falou que fazia seu CD de pregações, e você quer enganar quem? Como não deu certo você enriquecer na custa de vender CDs, que você fazia caixas de CD para a sua ganância, como hoje eu estou vendo aí a sua ganância, vivendo na custa do povo. Vivendo na custa do povo, a sua ganância, muito esperto. Ok, Jason? Então eu bato o martelo, Jason, e digo para você que você nunca em sua vida aceitou Jesus. Ok? Porque quem aceita Jesus de verdade nunca se torna ateu. A semente vai estar lá plantada. Ok, Jason? Essa é a minha resposta verdadeira que eu dou para você, tá? Então vamos acompanhar aqui, irmão. Olha só, veja só. Eu peço aos irmãos que me acompanhem, irmão. Me acompanhem esse debate que eu estou agora começando a partir de agora. Me acompanhem todos os vídeos que eu vou trazer toda a resposta para esse filisteu ateu Jason, tá bom? E vamos combater um bom combate. Então olha só, mas deixa eu botar aqui rapidinho. Tivessem sido sim, e com toda certeza, Marcos capítulo 16, versículo. Então vamos acompanhar aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não está falando que o senhor tem que ter dom de cura. E estes sinais seguirão aos que crerem. Foi isso que eu aprendi no seminário, que o senhor perguntou em que seminário eu me informei. O seminário disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Eu pergunto, esses daqui que crerem, é somente os que têm dom de cura? Não. Todos aqueles que crerem. E o senhor crê? Então já quero dizer para os irmãos, tá? Quero dizer para os irmãos que acompanhem todos os vídeos, tá? Que eu vou dar toda a resposta que esse ateu, Jason, fez para o pastor, tá bom? Me acompanhe. Porque chegou o momento de derrotar esses filisteus, tá bom? Então olha só, amado, vamos acompanhar. Então, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Eu vou pular aqui logo para a gente chegar na parte boa. Eu cheguei com o rosto inchado. Muito inchado, era desse lado aqui. Do lado meu, lado esquerdo aqui.
E no vídeo está direito, né? Esquerdo. E não. O senhor acha que isso é evangelho? O quê? Os mormons? Ou as placas, os mormons, pregam o evangelho de fato, de verdade? Não, não acredito. Então, o senhor me responda a última pergunta. Diferentemente dos mormons, diferentemente dos espíritas, dos católicos, dos candomblecistas, o senhor prega o evangelho correto? Se eu prego o evangelho correto? Sim, com certeza, é o evangelho de Cristo. Então, ele está mandando o senhor, neste exato momento, fazer este desafio. Por quê? Quando perguntaram para Jesus, falaram o seguinte, perdoar pecados é fácil. Jesus falou assim, pastor Éder, falou o seguinte, falou, olha, perdoar pecados é fácil, tá? O que vocês acham mais fácil? A respeito de experiência de quase morte, coisa que os espíritas se utilizam para confirmar as suas crenças serem verdadeiras no mundo dos espíritos, tá? Mas o que eu quero, na verdade, é fazer o seguinte. Nós temos aqui 3 coisas. Primeiro, 3 vontades. 3 vontades. 3 vontades. Primeiro, a vontade de Deus, que quer que todos sejam libertos, curados e salvos. Que Deus quer que o mal seja desfeito no coração deles, as obras do diabo. Segundo, nós temos o pastor Éder, que quer curar, que afinal de contas o senhor não conseguiria resistir a um pobre homem que está dependendo de uma cadeira de roda motorizada para poder se locomover numa sociedade tão complicada quanto a nossa. Ele quer andar, ele quer pelo menos uma cadeira. Então nós temos 2 vontades já de Deus, que quer curar ele. Segundo... Pronto, irmãos, eu não vou aqui adiantar o vídeo para não ficar um vídeo grande, né? Vocês acompanhem lá, né? Essa loucura do ateu, tá? Acompanhem lá. Bom, tá na hora de dar resposta para o ateu nesse exato momento. Vou apenas usar pequenas palavras para você, Jason, ok? Então, meus amados irmãos, o ateu, ele fez um desafio para o pastor, dizendo que o deficiente quer ser curado. O deficiente quer ser curado. E o deficiente ateu diz que quer ser curado. Isso aí, irmão, eu vou trazer depois, responder essa pergunta depois, ok? Mas ele quer ser curado, e aí, como é que fica? Eu vou trazer depois. Eu quero dar logo a minha resposta final dessa pergunta aí, de fazer desafiar nós para curar aquelas pessoas e os deficientes, tá? Então veja, irmão, que foi tudo armado, ok? Foi tudo armado. Porque o ateu sabe que o pastor ele tem alguns conhecimentos, então foi tudo armado. Ele fez a armação de pegar um deficiente. Então, irmão, é muito, sabe, irmão? Veja a esperteza dos ateus. Irmão, nem o pastor sabia que aquele deficiente tinha a perna pequena. Então você veja como esse ateu é muito esperto, muito esperto. Só que ao sábio do Senhor, ele não tem como ganhar a vitória. Vamos derrotar ele a partir de agora, somente com pequenas palavras. Uma coisa que eu digo para vocês é que não adianta você dizer, mas se o deficiente ateu ter fé, ele pode ser curado. Não adianta, irmão, dizer assim para os ateus, porque eles estão prontos para dar uma resposta. Mas a minha resposta que eu vou dar aqui, ela é checkmate para derrubar esses filisteus. Então, preste bem atenção. O próprio pastor não sabia que aquele deficiente tinha a perna pequena. Então você veja que o Jason botou logo uma pessoa difícil, né? Com a perna pequena para provar o pastor. Mas para Deus, irmão, não tem nada difícil, né? Nós sabemos disso, tá? Pode botar ali um da perna pequena, pode botar um ali. Para Deus não tem nada difícil, tá bom? Mas vamos aqui para a grande prova. Bom, Jason,
faz de conta que você está fazendo esse desafio para mim. Porque eu jamais vou desafiar ninguém, nem ateu, nem ninguém. Desafiar que eu vou curar aquela pessoa. Quero deixar bem claro para você, tá? Então vamos aqui começar. Junte aí, faz de conta que você está comigo, falou comigo. Então, junte aí, a partir de agora. Junta aí 1000 pessoas, junte aí os seus profetas de Baal. Junte aí 1000 pessoas e também 1000 deficientes ateus. Nem o próprio pastor, irmão, nem o próprio pastor sabia que esse deficiente era cristão. Era cristão. Mais um também que vendia CD. O pastor nem sabia que esse deficiente ateu era. Tá? Irmão, eu vou trazer depois. Você vai conhecer todo o mistério. Porque nós temos que estudar os ateus. Pegar eles na própria astúcia, tá bom? Quer debater com ateu? Primeiro estude eles. Porque ele não sabe a surpresa que ele verá dos grandes sábios do Senhor. Então, Jason, prepara aí os seus profetas de Baal. Pronto, já preparou? Ok. Você já preparou aí os seus profetas de Baal para que eu cure eles, né? Para que eu cure eles. Porque eu nunca vi, irmão, em minha vida, o quanto eles gostam de mangar, debochar. Então eu vou lhe dar a resposta final, Jason. Vou lhe dar a resposta final. Vou lhe dar a resposta final, tá bom? Vamos aqui ler. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 12, versículo 38, diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Tá, irmão? Então os ateus querem ver da nossa parte algum sinal. Para provar que Deus existe, ele quer um sinal. Né? Os ateus querem um sinal. Para provar que Deus realmente cura, que realmente Deus existe, ele quer um sinal. Ele quer um sinal, irmão? Quer um sinal. Então eu vou dar um sinal para você, Jason, para todos vocês ateus. Vou dar um sinal para você. A resposta de Jesus, primeiro, e a minha resposta. A resposta de Jesus deu para os escribas e fariseus, assim como vocês. Então a resposta aqui, já vou mostrar para você direto, Jesus, o próprio Jesus, Jason, respondendo para você. Então a minha resposta é a mesma de Jesus, é uma só. Então, vou dar a resposta para vocês que me desafiaram para eu curar o deficiente ateu, tá? Então, irmão, eu estou fazendo aqui como se eu realmente estivesse, né, com o ateu, né? O ateu fazendo para mim, tá? Entenda isso. Estou fazendo uma simulação. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pronto, irmão. Pronto, acabou. Aqui está a palavra final. Somente 2 palavrinhas, ateu. Eu digo para você que me desafiou para eu curar o deficiente ateu e curar aquelas pessoas ateu ali. Somente 2 palavrinhas que eu digo para você, ok? O que eu vou dizer para você, pastor, ou Jason, se eu estivesse aí, ao vivo com você, é o seguinte: nenhum sinal para vocês será dado, a não ser o de Jonas. A não ser o de Jonas. E ponto final. Eu não quero saber que vocês não acreditem em nada, na Bíblia nem em Deus. Eu não quero nem saber. Não é a resposta que vocês querem. Eu dou a mesma resposta do meu Jesus que eu creio e em Deus. A mesma resposta. E ponto final. Eu não sou de ficar repetindo a mesma repetição que você repete.
Eu não sou de estar repetindo. A minha resposta é direta e pronto. É só partir para outro assunto. Mas eu não debato repetindo a mesma coisa. Eu sou imitador de Jesus, Jason. Sabe, irmão, é de ficar indignado que esses ateus querem fazer. Tirar das pessoas Deus, fazer as pessoas se tornarem incrédulos. Então, Jesus ele dava a resposta, irmão, direto para o ateu, para os judeus. Para os judeus, fariseus e escribas, direto. Tchuco! E os fariseus, ó, boquinha fechada. Jesus ele tchuco, dava 2 palavrinhas aos fariseus, ó, boquinha fechada. Mas como os ateus são pessoas tão perversas que não querem ser vencidos, então eles repetem, e cocó. Você sabe o que eu dizia para o ateu, irmão? Eu dizia, Jason, pelo amor de Deus, Jason, pelo amor de Deus. Eu já lhe dei a resposta. Passa para outra pergunta, pelo amor de Deus. Passa para outra pergunta. Eu não discuto, irmão, eu não discuto com papagaio. Eu não discuto. Quer discutir o assunto ali, debater, né? Com amor. Eu não discuto com papagaio que repete a mesma pergunta, da qual eu já respondi. Eu não debato. Irmão, nós temos pastores. Quer dizer para vocês, pastores, que vocês têm que ser essas pessoas como igual a Jesus, imitador de Jesus. Jesus ele dava a resposta para os escribas, para os fariseus, e Jesus dava as costas e partia para realmente para as pessoas que criam e tinham fé nele, tá? Então o que eu estou dizendo aqui para vocês, pastores, que vão debater com o ateu, dê somente a resposta para ele da Bíblia, não é de escatologia, de livros, de ninguém não, nem teologia, porque vocês só vão passar vergonha. Prove por meio das Escrituras, porque a verdade é que sempre vence e a verdade dói para os ateus, ok? Então, quando ele fizer uma pergunta e você responder, o checkmate da palavra final, não receba mais repetição dele. Parta para outro assunto, ok? Sejam pessoas sábias, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu fico por aqui com mais um Combatendo o Bom Combate. E o Jason, ele já foi derrotado pelo sábio do Senhor, José Roberto. A minha palavra final que eu dei para o desafio que o Jason fez para mim. Ele já foi derrotado em nome de Jesus e ponto final. A palavra, a verdade é que sempre vence. Ok, Jason? Então, vou repetir mais uma vez. Nenhum sinal para vocês ateus será dado, nem de cura, nem de ver anjo, nenhum sinal para vocês será dado, a não ser o de Jonas. Mas, irmão Roberto, como assim o sinal de Jonas? Irmãos, eu vou até ler aqui para vocês. Como assim o sinal de Jonas? Nós temos aqui, irmão, 2 coisas que você tem que observar, 2 coisas que Jesus vai falar, olha só. Nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, então veja, irmão, Jesus disse que Jonas estava dentro do peixe, 3 dias dentro do peixe, noite e dia, dentro do peixe. Então Jonas nunca foi para o inferno, ok? Aí vem aqui, ó. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus disse que iria para o coração da terra, profundeza da terra, lá para o inferno, no abismo, que é o Hades, o inferno é o Hades. Foi lá pregar, ok? E o meu Roberto, o que aconteceu? Que Jesus pregou. Eu não sei de nada, irmão. Eu não posso acrescentar nada. Conte o que está na Bíblia e ponto final, ok? Então vem aqui, irmão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
muito forte, irmão. Olha só. Então Jesus disse, nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. Então nós temos duas pistas aí, mas eu fico só com uma. Então o sinal de Jonas foi o quê? O sinal de Jonas dentro do peixe foi o arrependimento. Ok, amado irmão? Jonas, Deus pesou o juízo em Jonas. Então nós temos ali a palavra juízo, né, que as pessoas de Nínive, que se arrependeram, vai julgar esses ateus, se não se arrependerem. Nós iremos julgar, claro, né? Todos nós, os santos verdadeiros que permaneceram firmes e fortes nesse fim dos tempos. Então, Jonas se arrependeu de dentro do peixe, porque ele viu, irmão, que é como se ele estivesse no inferno, dentro do ventre do peixe. Fedor, ali um fedor, é um fedor, irmão, que parece que você está no inferno. Então Jonas se arrependeu de dentro da baleia e Deus fez o milagre. O peixe vomitou Jonas para fora. Então eu creio muito e tenho fé nessa palavra, que Jesus está querendo dizer que tem que se arrepender e crer de verdade. Então aqueles que se arrependem de verdade, que Deus escolhe a pessoa, realmente vai ver milagres de Deus. Mas não da forma dos apóstolos lá, ver... Irmão, é muita coisa que eu tenho que revelar para vocês. Eu vou dar toda a resposta para esse ateu, toda a resposta que ele fez para o pastor. Está na hora de combater um bom combate. Então, Jesus quer dizer para os fariseus que eles tinham que se arrepender. Quer ver milagre? Então eles têm que se arrepender, né? Porque senão o juízo vai chegar sobre ele. Então Jonas desobedeceu a Deus. Jonas desobedeceu a Deus e Deus fez juízo com Jonas. A baleia comeu, mas depois Jonas se arrependeu. Quando Jesus diz que quando eu for levantado, vós saberá que eu sou. E muitos, irmão, de alguns judeus, fariseus, claro, e outras pessoas, viram que realmente Jesus, levantado na cruz, morreu, respirou, e a terra se abalou e terremoto. As pessoas viram que Jesus realmente era o Filho de Deus. É muito incrível, é muito incrível. Então eu creio realmente que aqueles judeus que discutiam com Jesus, não queriam acreditar que Jesus fazia milagre, que pediram sinal para Jesus, eu tenho certeza que na cruz eles viram que realmente eles mataram realmente o Filho de Deus. E é como a Bíblia diz, né? Que eles entenderam que realmente era o Filho de Deus. Tá, irmão? Eu fico por aqui, amados irmãos, debatendo um bom combate, a derrota do Jason, tá? Fique com Deus e se desperte, irmão. Se desperte com falsos amigos, se desperte com falsos amigos que se tornaram incrédulos, estão disfarçados de cristão, somente para querer ganhar dinheiro, ganhar likes, estão se juntando a inimigos, Pastores estão vindo atrás desses canais pequenos e estão ganhando essas pessoas, ok? Por que é que eu sei disso? Porque quando você posta um vídeo de um pastor no seu canal, aí essa pessoa não vai mais comentar naquele vídeo do pastor, que eu estou revelando que ele não prega evangelho, ok? Eu estou revelando esses lobos. Então a pessoa não vai dar mais, não vai comentar mais, porque ela já foi ganhada pelo falso pastor. Então se desperte, amado irmão, com aqueles que diz ser seu amigo. Fique atento, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.